estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, na nossa série de estudos bíblicos, baseadas no livro Estudos Bíblicos da CPB, a edição de 1955. E o estudo de hoje é o estudo de número 58, que tem como título O Juízo, onde veremos de forma mais detalhada aquilo que foi um pouco mencionado no estudo anterior. Vamos nos ajoelhar então para suplicarmos a Deus as bênçãos para o estudo dessa ocasião. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, Criador do Universo, louvado e engrandecido seja o Teu nome e o nome de Seu Filho unigênito, o Teu Cordeiro Imaculado, que por nós verteu sangue na cruz do Calvário. Te agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra mais uma vez e te suplicamos as Tuas bênçãos. Nos ajude a compreender o assunto que vamos estudar. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos então para a primeira pergunta de nosso estudo, que tem como título o juízo. A pergunta diz assim: que certeza temos de que haverá um julgamento? Vamos ver a resposta. Mas Deus tem destinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, 30 e 31. Então nós vemos aí claramente que Deus tem um dia destinado para o juízo, o julgamento, para julgar o mundo todo. Pergunta 2. Estava o juízo ainda no futuro, ao tempo de São Paulo? Então será que no tempo de Paulo ele apontava esse juízo para o futuro? Vamos ver a resposta. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, o texto continua dizendo, que Félix falou que não queria saber daquilo naquele momento, mas em outra ocasião ele falaria. Atos 24, 25. Então nós vemos aí que Paulo tratou do juízo vindouro. Na sua época ele falava de um juízo vindouro. Então nós vemos aí que o juízo ainda estava à frente ao tempo de Paulo. Pergunta 3. Quantas pessoas deverão enfrentar o juízo? Será que somente algumas ou todos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Eclesiastes 3,17. Então, vemos aí que ele vai julgar justos e ímpios, Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, verso 10. Nós vimos aí claramente nesses textos que tanto justos quanto ímpios serão julgados. E no texto de 2 Coríntios 5,10, nós vimos que cada um vai receber pelo que tiver feito por meio do corpo, não é isso? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 4. Que motivo apresentou Salomão para insistir em que todos temam a Deus e guardem seus mandamentos? Salomão diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, verso 14. Então nada vai escapar, Tudo aquilo que foi feito, até aquilo que não foi descoberto pelos homens, será exposto por Deus e será trazido a juízo. Pergunta 5. Que visão da cena do juízo foi concedida a Daniel? Vamos ver a resposta. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Então o profeta Daniel viu claramente uma cena de juízo, de julgamento. Pergunta 6. Pelo que serão todos julgados? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. Então nós vemos aí claramente que no céu existem livros
com registro de todas as nossas ações. E nós seremos julgados pelas coisas que estão escritas nestes livros, né? Pergunta 7. Para quem foi escrito um memorial? Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram de seu nome. Malaquias 3,16 e vê Apocalipse 20, verso 12. Então nós vemos aí que existe um memorial para aqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome, né? Existem registros dando ciência desses fatos, né, que atestam as ações desses que temem ao Senhor e que se lembram do seu nome. Vamos para a pergunta 8. Quem inicia o juízo e o preside? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Daniel 7, verso 9. Então esse que fala aí, eu continuei olhando, foi o profeta Daniel, né? Ele continuou olhando na visão e ele viu que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, que é o nosso soberano, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, né? Então ele que inicia o juízo e preside esse juízo. Vamos para a pergunta 9. Quem serve a Deus e auxilia no juízo? Milhares de anjos o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Daniel 7, verso 10. E vê Apocalipse 5, verso 1. Então, os assistentes aí que assistem diante de Deus perante esse juízo são os anjos, né? Milhões de milhões e milhares de milhares. Pergunta 10. Quem é conduzido então perante o Pai? Vamos ver quem é conduzido perante o Pai nesse juízo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar-se até ele. Daniel 7, verso 13. Então esse Filho do Homem é o próprio Filho de Deus, né? Que também é chamado Filho do Homem, porque ele nasceu como homem aqui nessa terra. Pergunta 11. Na qualidade de advogado de seu povo, que confessa Cristo perante o Pai e seus anjos? Vamos ver a resposta. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5, e vê São Mateus 10, 32 e 33 e São Marcos 8, 38. Então nós vemos aí que Jesus ele vai confessar diante do Pai, diante dos santos anjos, aqueles que vencerem, né? Os que forem vitoriosos sobre o pecado. Vamos para essa nota em nosso estudo que diz assim: na vigência do juízo, tanto os justos como os ímpios estão ainda mortos em seus sepulcros. O registro da vida de cada um, no entanto, consta dos livros do céu. E por esse registro são bem conhecidos o seu caráter e atos. Cristo ali está para interceder em favor dos que o escolheram como advogado. 1 João 2,1. Ao apelar para que os pecados deles sejam apagados dos livros de registro, ele apresenta o seu sangue. Como o lugar do juízo é o céu, onde está o trono de Deus, e como Cristo está presente em pessoa, conclui-se que a obra do juízo se dá também no céu. Todos são julgados pelo registro de sua vida, respondendo assim pelos atos cometidos por meio do corpo. Essa obra não somente decidirá para sempre os casos dos mortos, mas também porá fim ao tempo da graça para todos quantos estão vivos, depois do que Cristo virá para levar para si aqueles que a ele permanecerem fiéis. Então nós vimos aí toda a dinâmica, né, desse processo, onde tudo será julgado de forma detalhada, de forma clara, pelos registros celestiais, e tudo será decidido de forma mais justa possível, né? Vamos para a pergunta 12. Depois de, pelo juízo investigativo, terem sido determinados os súditos do reino, que é dado a Cristo? Vamos ver o que é dado a Cristo depois desse juízo. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7, verso 14. Então nós vemos aí que foi dado o domínio, né? A honra e o reino foi dado
para os povos, nações e línguas, para que os povos, nações e línguas o servisse a Cristo, né? Pergunta 13. Que título terá Cristo quando vier pela segunda vez? Vamos ver que título ele terá. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Então esse será o novo título que ele terá, né, quando vier. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pergunta 14. Que fará ele a cada pessoa? Vamos ver o que ele fará a cada pessoa. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. São Mateus 16, 27, e ver também Apocalipse 22, verso 12. Então ele fará a retribuição, né, a cada um segundo as suas obras. Ele dará a recompensa, né, a cada um. Pergunta 15. Aonde levará Cristo então a seu povo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São João 14, 2 e 3. Então nós vemos aí que Cristo levará o seu povo para onde ele estiver, para as mansões celestiais, onde ele tem preparado lugares, né, para os seus redimidos. Pergunta 16. Quantos mortos ressuscitarão? Vamos ver a resposta a essa pergunta. Portanto, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. São João 5, 28 e 29. Ver também Atos 24, verso 15. Então nós vamos ver aí que todos os mortos, nós vemos aí que todos os mortos ressuscitarão. Aqueles que tiverem feito bem, ressuscitarão para a ressurreição da vida, vida eterna. E os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação, onde será feita uma condenação final, né, sobre Satanás, seus anjos e todos os demais ímpios. Pergunta 17. Que tempo haverá entre as duas ressurreições? Não sei que tempo haverá entre essas duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, 4 e 5. Então nós vemos aí que o período que divide essas duas ressurreições é um período de 1000 anos, no qual os justos estarão com Deus, com Cristo e os santos anjos, nos céus, nas mansões celestiais, passando esses 1000 anos, fazendo também o juízo comprovativo, né, comprovando o juízo que foi feito por Cristo, por Deus o Pai, comprovando, verificando os livros de registros celestiais, para ver como foi feito esse juízo, né, e a justiça de cada determinação ali expressa. E após esses 1000 anos, todos descerão do céu, a cidade santa também, estacionar aqui na terra, e será feito então o juízo final, a punição dos ímpios, né? Vamos para a pergunta 18. Que obra viu Daniel ser finalmente designada aos santos? Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, a ponta pequena, né? Até que veio um ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7, 21 e 22. Então nós vemos aí que será dado, né, o juízo aos santos do Altíssimo, né? Eles também se empenharão na obra de juízo no céu, que foi esse juízo que eu mencionei anteriormente, o juízo comprovativo. Pergunta 19. Por quanto tempo se empenharão os santos nessa obra de juízo, do juízo? Vamos ver. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Então nós vemos aí que esse período será um período de 1000 anos, né? Pergunta 20. Quem será assim julgado pelos santos?
Vamos ver a resposta. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Então nós vemos aí que até os anjos serão julgados pelos santos, né? Os anjos caídos. Vão ser verificado a sentença de cada um deles. Isso será estipulada, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 21. Como serão executadas as decisões do juízo? Então agora nós vamos ver aqui a execução, né? Como será feita essa execução. E da sua boca, de Cristo, né, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, verso 15. Então o próprio Cristo, né, regerá as nações com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, como fala em Apocalipse 19, 15. O próprio Cristo, então, executa o juízo. Penúltima pergunta, pergunta 22. Por que é entregue a Cristo a execução do juízo? Então vamos ver por que motivo é o próprio Cristo que executa o juízo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. São João 5, 26 e 27. Então, Cristo é apto a executar o juízo porque Ele é o Filho do homem. Ele venceu como homem. Ele passou pela nossa experiência, venceu o pecado na carne humana. E está apto, assim, então, a executar o juízo. Verdade? Vamos para a próxima pergunta e última de nosso estudo. Como deveria ser revelado ao mundo o começo do juízo? Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 6 e 7. Então, através deste texto nós vemos que o acontecimento desse juízo, desse julgamento, deveria ser proclamado ao mundo por vozes representando anjos, que são as 3 mensagens angélicas, que são proclamadas, né, por todo mundo. Vamos ver o que representa, o que significa essa proclamação dessa mensagem angélica da vinda da hora do juízo, né? Vamos ver aí na nota explicativa. Diz assim: as Escrituras mencionam essas 3 fases do juízo. O juízo investigativo, que precede o segundo advento, ou seja, ele é antes da segunda volta de Cristo. O juízo do mundo perdido e dos anjos maus, por Cristo e pelos santos, durante os 1000 anos que se seguirão ao segundo advento. E o juízo executivo ou retribuidor dos maus, depois desse período. O juízo investigativo ocorre no céu, antes de Cristo vir, a fim de ser determinado quem seja digno de ter parte na primeira ressurreição, por ocasião de sua vinda, e quem dentre os vivos deva ser transformado num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. É preciso que isto aconteça antes do segundo advento, visto que não haverá tempo para uma tal obra entre a vinda de Cristo e a ressurreição dos justos. O juízo executivo dos ímpios ocorre depois de seus casos terem sido examinados pelos santos durante os 1000 anos, Apocalipse 20, 4 e 5 e 1 Coríntios 6, 1 a 3. O juízo anunciado ao mundo pela mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 e 7 é o juízo investigativo. Então essa mensagem, né, que proclama temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, que foi proclamada amplamente ali no período em que começou esse juízo, que foi no ano de 1844, foi proclamado no mundo inteiro. Esse juízo se iniciou então ali naquele tempo, mas antes dele acontecer foi proclamado isso de forma massiva por todo mundo, né? Através dessa mensagem de Apocalipse que foi pregada mundialmente: temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo.
Nós entendemos assim que o juízo ele já se iniciou, ele está tendo então aí a sua vigência até quando Cristo vai cessar a sua obra de juízo, quando a porta da graça se fechar, né? Para que assim então todos os casos estejam decididos e Cristo possa voltar para buscar os justos, aqueles que fizeram a sua vontade, submeteram a Ele, né? E os ímpios que estiverem vivos vão morrer e vão aguardar aí 1000 anos com os demais mortos que não ressuscitaram, para que possam então receber a punição pelo que fizeram por meio de seus corpos. Assim também como Satanás e seus anjos, né? Então esse é o juízo, que é dividido em 3 fases: o juízo investigativo, que começou em 1844 e tem a sua vigência até o fechamento da porta da graça. O juízo comprovativo, né, que ainda vai acontecer, que também é chamado de judicativo, onde será feita aí a confirmação de todo o juízo que foi feito e a estipulação da pena de cada ímpio, também de cada anjo mau e de Satanás. E depois o juízo executivo, onde será aplicada a pena, né, onde cada um vai pagar no fogo o tempo aí estipulado da punição de cada um, né, de acordo com os seus pecados. Uns vão queimar mais que outros. Satanás será o último a ser exterminado, né, vai queimar durante mais tempo, porque é o instigador do pecado aí em toda a humanidade e responsável também pelo pecado de muitos anjos, porque ele arrastou a 1/3 parte dos anjos do céu. Então este foi o nosso estudo 58 sobre o juízo. Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau.